e já não estão percebendo muito detalhe, porque o vinho tem álcool, irmão. E aqui é muito claro essa explicação, que faziam assim, e quando as pessoas já estavam alegres, um pouco alterados, já não sentiam muito bem o gosto, então vinha os vinhos inferiores, eles bebiam do mesmo jeito. Falou, mas aqui você fez diferente. Você guardou esse vinho que é um vinho de qualidade excelente. Como é isto? E os serventes vendo, ouvindo e sabendo que era água. Mas agora era o melhor vinho. Irmão, irmã, quem pediu a palavra? A situação, a vida, alguma causa que o irmão tem, está sendo uma situação lamentável, te trazendo alguma preocupação. Poderoso é o Senhor para transformar a tua vida, transformar na tua família esta causa que te aflige, e vai trazer doçura, vai trazer alegria, porque a transformação virá. Chegou. Crê somente, faça o que o Senhor manda você fazer, não desobedeça, e aquilo que você não pode fazer, poderoso é o Senhor na tua vida, na minha, na nossa vida, irmão, e o Senhor veio para transformar. Essa transformação Ele fez em cada um de nós, e essa transformação está sendo feita nas pessoas que creem. E essa transformação foi do Velho para o Novo Testamento, da lei para a graça. Era água sem cor, transparente, sem cheiro, sem sabor. A água não pode ter gosto, senão está contaminada com alguma coisa, com ferrugem, com barro, outra coisa. A água boa não tem gosto nenhum, cheiro nenhum, cor nenhuma. O vinho é encorpado, tem cor, tem o bom cheiro, tem o sabor. Cristo na nossa vida, irmãos, muda tudo. E você que está passando por alguma situação, não questão financeira, irmão, porque pior do que financeira, a situação ruim é a falta de paz, a falta da esperança da vida eterna, a falta de Deus. A pessoa não tem nada, mas aquele que crê, aquele que faz o que o Senhor mandou fazer, ele muda da água para o vinho também. E de fato, irmãos, em Cristo, aquilo que no Velho Testamento não tinha sabor, não tinha cor, não tinha odor, não tinha poder, no Novo Testamento e na graça do Filho de Deus, nós temos tudo isto. E o álcool que há no vinho é chamado de Espírito, e entre nós, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, que é simbolizado pelo vinho até na Santa Ceia, o álcool dele é o Espírito Santo, a virtude e o poder do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor vai transformar alguém, aquele que obedecer, como Maria disse, faz o que Ele mandar, faz o que Ele disser, faça, e a transformação virá na tua vida. Os discípulos, muito que estavam em dúvida, creram, os serventes creram, sabiam o que tinham feito, o que tinha acontecido, e ali, irmãos, foi o primeiro milagre que Cristo fez. E o primeiro grande milagre é justamente a transformação do nosso ser, de uma pessoa pecadora, de uma pessoa sem rumo espiritual, para um crente que tem o sabor, o bom cheiro
e a bandeira de Cristo na sua vida. E passado isto, irmãos, eles desceram para Jerusalém, para a capital. E lá, irmãos, Jesus foi até o templo. O templo foi construído por Salomão, obedecendo uma planta que foi dada por Deus para Davi. E Deus disse: você não vai construir. Mas Davi, no final da sua vida, do seu reinado, juntou os materiais, os metais, a madeira e todo tipo, irmãos, de pedras, pedras preciosas, pedras de construção, assim por diante. E Salomão construiu. E nesta planta tinha a parte propriamente dita do interior do templo, que era de uma altura grande, 15 metros de altura, mas um tamanho considerável, não muito grande, dividido por uma cortina ao meio ainda, onde tinha o lugar santo e depois da cortina o lugar santíssimo, onde estava a arca. De modo que ali só os sacerdotes entravam para as celebrações diárias e assim por diante, na primeira parte. E após o véu, só o sumo sacerdote. E assim mesmo uma vez por ano. E totalmente paramentado com todas aquelas vestes para poder chegar perto da arca. Mas fora, as muralhas do templo eram amplas, largo, tinha muito espaço nas partes externas. E tinha os pátios, separados por alguns muros. Tinha o pátio dos homens, que era perto da entrada já do templo. Tinha o pátio das mulheres, um pouco mais retirado. E tinha o pátio dos gentios. Um que passasse por Jerusalém, fosse romano, fosse, enfim, irmão, do Chipre, do norte da África, da Arábia, e quisesse fazer oração, tinha o local cercado e não coberto do chamado Pátio dos Gentios. Ali eles podiam se ajoelhar, poderiam orar, poderiam oferecer o holocausto, o que quisessem. Porém, Jesus viu que os sacerdotes permitiam que o local de oração dos gentios fosse dado para vendedores de boi, de ovelha, de cabrito, enfim, irmão, aves e tantas outras coisas ali. E também tinha os que faziam o câmbio. Chegava um judeu que vinha da Grécia, outro judeu que vinha da Capadócia, trazia uma moeda do país que vivia, e ali para as ofertas tinha que ser com o denário deles, e fazia o câmbio. Então tinha a mesa de cambiadores, de cambistas, e numa mesa de cambiador, irmãos, vai pondo pilha das moedas de cada nação para trocar com o do local. Jesus viu aquilo, impedir gentio a chegar a Deus, fazer venda onde é lugar de oração. Ele não se conformou, ele pegou cordéis e teceu ali um chicote, e não que ele batesse em ninguém, pessoa, mas, irmão, quem conhece como trabalha com gado, sabe que ninguém deve entrar no meio de bois de mão vazia. Mas se tiver um chapéu, se tiver um